Caros amigos, mais uma edição do programa Panorama Tricolor, edição de número 199, diretamente da Casa Vieira Soto. Hoje, em caráter especialíssimo, recebemos Kaká Cardoso, candidato à presidência nas eleições do Fluminense em novembro. Kaká, saudações tricolores, uma honra recebê-lo no Panorama, e também estamos com o nosso querido Paulo Tiburcio, o Tiba, que também fará suas perguntas para o Kaká. Kaká, vamos começar pela parte mais chata do que a gente poderia conversar, o empate contra o Curitiba. Agradecendo antes de mais nada o convite, a honra de estar aqui com você, a galera do Panorama Tricolor, Paulo Roberto Andel, Paulo Tiburcio, minha saudação tricolor, apesar da cabeça ainda um pouco inchada com mais uma atuação lamentável do nosso time e que muito deixa a gente de cabeça quente em plena segunda-feira. Mas vamos em frente, eu sou tricolor, eu acredito até o fim, a gente vai conseguir essa vaga na Libertadores, apesar dos pesares. É isso, vamos continuar torcendo, podia ter vencido inclusive ontem, mas o final acabou não sendo dos melhores. Enfim, nós vamos falar sobre outras coisas aqui. Kaká, eu queria te perguntar, muitos torcedores falam, por exemplo, que assim, você tem um trabalho de longa data no Fluminense, mas é um trabalho de bastidores, é um trabalho que não aparece de forma midiática muito extensa. E a tua trajetória como tricolor é imensa, porque você vem de uma família de tricolores, né? Eu já pesquisei sobre isso e frequentou arquibancadas, enfim. Eu queria que você falasse um pouco pra gente dessa tua lembrança das tuas origens de arquibancada, como é que foi? Que momento que você tem ali aquele vínculo com o Fluminense, o vínculo que se tornou definitivo e vem até hoje e vai continuar? Começou ainda pequeno, esse vínculo, levado pelos meus pais, e depois, já na adolescência, entrando em torcida organizada, fui da Garra Tricolor nos anos 80, naqueles anos maravilhosos de glória, daquele timaço que nós tínhamos, e chegava cedo, botava pó de arroz dentro do saquinho para atacar, entrava, carregava bandeirão, era um orgulho fazer essa festa que abrilhanta os estádios por onde a torcida tricolor, a mais bela, a mais bonita e mais bela torcida do Brasil, onde ela estiver, ela dá o seu show à parte, e isso eu carrego comigo com muita emoção, com muito carinho, muito amor. Bom, nós somos da mesma geração praticamente. Quem era o seu ídolo dessa época, nos tempos de Garra Tricolor? Aquele time tricampeão, obviamente, é difícil você indicar um que tenha sobressaído. O conjunto falava alto. Era um time que era uma família fora de campo. Eu tive o prazer, a honra de participar com todos eles. Depois dos treinamentos, a gente conversava e era fácil perceber como aquele time jogava bola também, como música fora de campo. Eles eram muito unidos dentro e fora de campo, e eu acho que isso facilitava, sem dúvida, a atuação deles nos jogos. E ali, naquela época, clássico era clássico, nós ganhávamos sempre. Ali não tinha essa de ser clássico e a gente perder, não, a gente ganhava. Era um time que passava a confiança pra gente. Agora, cabe aqui uma confissão. O Assis, pelo que ele fez naqueles 2 anos, aqueles 2 Fla-Flus, ele guarda um lugar especial aqui no coração, porque era o Carrasco, né? Era o Carrasco. Sem dúvida, né? O único jogador da história do Maracanã a alejar um grande rival de 2 finais consecutivas. Não há outro jogador na história, além do Assis, que tenha feito isso. Tinha boa pergunta. Você falou sobre aquele time que realmente era um timaço, o time do tricampeonato, e tiveram grandes jogos. Você lembra de algum jogo marcante, tanto do positivo ou negativo, que tenha trazido alguma marca? Sem dúvida, a final de 83, eu estava na arquibancada atrás do gol, na torcida tricolor, e a torcida adversária já, para variar, cantava já campeão, já, as bandeiras já desfraldadas, sem perceber que só com o apito final do juiz é que a partida se encerra. E aquele gol realmente marcou uma geração de tricolores, e eu não sou diferente disso. Aquele jogo marcou muito a minha vida, e jogo só quando o juiz apita, o árbitro termina a partida. Antes disso, tudo pode acontecer, e o Fluminense mostrou mais uma vez naquela ocasião que em final o tricolor é difícil de engolir. O Fluminense em final é difícil de ser batido, e ali ele demonstrou a força da camisa em finais contra seus grandes rivais. Kaká, eu ia te perguntar agora uma coisa relativa à sua lida jurídica, né? Você já prestou muito serviço ao Fluminense, enfim, o Fluminense vem de uma longa linhagem de personalidades jurídicas importantes. O Fluminense sempre foi conhecido, talvez mais pelo passado, pela sua pujança na lida jurídica, enfim, nas questões. Onde
você encontra, porque afinal, se o Fluminense sempre teve o apreço ao respeito às leis, ao respeito às regras, e sempre contou com notáveis do direito em sua defesa, de onde vem essa história de time do tapetão? Onde é que você localiza isso? Na tua opinião, onde é que se localiza isso? É inveja dos adversários. Um clube que tem dentro da sua torcida o José Carlos Vilela, o Maurício da Costa Faria, o Ivan Paixão França, o Evaristo de Moraes, o Antônio Carlos Barandier, quer dizer, tantos monstros consagrados da advocacia brasileira, tricolores de coração que prestaram relevantes serviços, se tornaram depois beneméritos, tantos e tantos outros que vieram depois, quer dizer, é uma honra torcer para um time com um poder intelectual tão alto, com pessoas que sabem fazer diferença, sabem, antes de mais nada, respeitar e fazer cumprir as leis. E daí, obviamente, isso incomoda muita gente. Muita gente que a gente vê em vários jogos que as leis não são cumpridas, os regulamentos não são cumpridos, e aqui não cabe se estender muito por esse assunto. Pois é, mas assim, bom, deixando um pouquinho essa questão de lado da lei, vamos falar do seguinte, vamos voltar à torcida organizada, torcida do Fluminense. Você militou pessoalmente nessa questão. Como é que você vê a questão das torcidas do Fluminense, em especial as torcidas organizadas, porque nós temos torcidas, temos movimentos, tem os torcedores chamados avulsos que às vezes organizam eventos para prestigiar a equipe, enfim. Qual é a tua visão em relação ao torcedor organizado e, em geral, do torcedor tricolor presente aos estádios onde o Fluminense atua? É uma proposta minha de gestão, a reaproximação do torcedor tricolor, seja ele o avulso, o familiar, o de torcida organizada, o envolvido em movimentos populares, qualquer que seja o torcedor, ele vai ter voz ativa na minha gestão. Ele vai participar em parceria com a diretoria vai estar lado a lado com ele, ombro a ombro com ele. Nós vamos estar juntos construindo uma relação de amor ao tricolor e todo mundo participando junto, de forma colegiada, sabendo ajudar, colaborar, ver as reivindicações do torcedor, qualquer que seja a natureza dele. É um compromisso meu, eu faço aqui perante você, que acompanha o panorama tricolor. Na gestão Cacá Cardoso, a torcida vai andar juntinho conosco. Vamos andar firme e forte, sempre nos estádios, empurrando o nosso time para as vitórias. É isso, uma pergunta do time. Aproveitar que falamos de torcedor, leva naturalmente a questão do estádio. O Fluminense, ele precisa de uma casa e existem vários modelos que podem ser utilizados. Qual seria a sua proposta em relação ao estádio? E queria que, junto com essa resposta, falasse sobre Maracanã e Laranjeiras inseridos dentro desse contexto. Bem, como eu já venho dizendo, a minha candidatura, ela nasceu de uma preocupação de grandes empresários executivos tricolores, torcedores apaixonados como nós. E, a partir desse convite, eu aceitei. E o principal, além da força, do poder econômico e dos conhecimentos deles, é a realidade, o pé no chão. Nós estamos fazendo um mapeamento de uma melhor área para que seja ocupado pelo nosso futuro estádio, mas isso não é por agora. Agora é garantir o Maracanã para a torcida tricolor. O palco onde são realizadas as maiores e mais bonitas festas do futebol brasileiro, com você, torcedor tricolor, sempre presente. Onde nós escrevemos as mais belas páginas da história do Fluminense. O Maracanã será nosso, nós não abrimos mão do Maracanã para ser a nossa principal casa. Isso não quer dizer, Tiburcio, que a gente não possa também cuidar das Laranjeiras como ela tem que ser cuidada. Ora, bolas, é onde foi o primeiro jogo da seleção brasileira, é o berço do futebol brasileiro, é o berço da seleção brasileira, é as Laranjeiras, e nós vamos saber cuidar dela, vamos reformá-la, vamos atualizá-la, vamos revitalizá-la para que você possa acompanhar vários jogos do Fluminense, seja nas divisões de base, seja em competições profissionais de pequeno porte. As Laranjeiras serão tratadas com muito carinho, porque é ali que nasceu o grande futebol brasileiro. E, obviamente, sem perder de vista a possibilidade, como já disse, de uma área onde possamos construir um belo estádio para, no futuro, sediar as nossas partidas de futebol. Pois é, Cacá, você falou agora sobre questão de estádio, falou sobre a questão da torcida, me passou pela cabeça o seguinte, sempre lembrando que a gente é da mesma geração, então vimos mais ou menos a mesma coisa. Há 36 anos, né, a gente fala de 1980, o Fluminense teve seu último time
formado quase que exclusivamente por jogadores oriundos das categorias de base. A rigor era um time com 9 jogadores da base, mais Cláudio Adão, contratado ao Flamengo depois de uma temporada do Botafogo, e Gilberto, vindo do Atlético Goianiense. De lá para cá, nós revelamos vários jogadores, mas eles nunca foram a maioria de um time titular consagrado como campeão, ou com grandes conquistas, ou que marcasse a torcida tricolor. Como é que você vê, né, na tua candidatura e futuramente, caso você se torne presidente do Fluminense, a posição da base em relação ao time do Fluminense? Torcedor tricolor: Paulo Goulart, Edivaldo, Tadeu, Edinho e Rubens Galaxy, Denei, Gilberto e Mário, Robertinho, Cláudio Adão e Zezé. Aí está o exemplo que o Fluminense forma grandes valores, grandes campeões, forja grandes campeões. E isso representa o quê? Nós temos possibilidade de continuar com isso. Eu estava no Maracanã, naquele Fluminense 1-0 no Vasco, gol de Edinho, de falta, em cima do Mazzaropi. Eu estava lá torcendo e posso afirmar a você, nós vamos reviver esses momentos de times campeões com a grande maioria formada em Xerém. Nós vamos fazer isso, é um compromisso nosso. O Fluminense tem um ativo fantástico em Xerém e nós precisamos saber utilizá-lo da melhor forma possível. Dessa maneira, é que nós garantimos a você, asseguramos que o Fluminense vai investir ainda mais em Xerém, em novos valores. Vamos cuidar muito dessas joias, vamos saber lapidá-las da melhor forma possível para que elas possam trazer um retorno técnico através de muitos títulos, para depois sim, se for o caso, pensar em negociar. É isso. Pergunta do Tino. Bom, o Fluminense, o clube precisa de títulos. No caso, é claro que você não pode prometer, olha, vamos ser campeões tais anos, não há como prometer isso, mas existe algum projeto, alguma forma de tentar pelo menos potencializar para que o Fluminense, de certa forma, esteja sempre brigando por títulos, ou seja, um projeto até de tentar alguns títulos que o Fluminense não tem, uma Libertadores, um título sul-americano, por exemplo? Tiburcio, muito apropriada a sua pergunta, ótima. É a base da nossa proposta de gestão para o Fluminense. Como pensarmos em títulos se a gente não consegue arrumar nossa casa, as nossas finanças? A gente tem que primeiro se preparar administrativamente, parar de desperdiçar dinheiro em contratações equivocadas. Arrumar a casa é fazer um modelo de gestão em que todos possamos contribuir da melhor forma para o Fluminense. Por isso, na minha gestão, vai ser criado um colegiado com grandes tricolores, pessoas de grande conhecimento em todas as áreas, e a partir daí, arrumando a casa, com essa gestão equilibrada, vamos fazer grandes investimentos no futebol. Porque o melhor projeto de marketing é um futebol forte. É aí, com casa cheia, estádios lotados e times vencedores e campeões, é que nós vamos fazer crescer a nossa base de torcedores. Por isso, eu reafirmo a vocês, o importante é começar por uma boa gestão, uma grande gestão. É isso. É isso. Nesse primeiro bloco, o candidato Cacá Cardoso expondo suas ideias sobre o Fluminense. Estou aqui, eu, Paulo Roberto Ando, ao lado de Paulo Tiburcio. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco do programa Panorama Tricolor.